nos explicar que protocolo é esse de preparação para esses atletas que eles precisam seguir antes das competições e quais são as práticas mais comuns e cuidados necessários nesses casos? Legal. É muito importante, antes de a gente entrar detalhadamente nessa semana que antecede, né, a competição, que o fisiculturista, ele vive 24 horas do esporte. Ele tem que ter o sono perfeito, a alimentação ajustada, o treino de alta intensidade, além dos aeróbicos, né? Então, além de ter todo o ano de treino, ele tem um período que a gente chama de pré-contest, que é o período que ele começa a se preparar para subir no palco. Aquele físico que as pessoas veem no palco não é o físico que ele mantém o ano todo, é um físico apenas para palco, né? Então, ele tem toda uma preparação, e quando antecede ele uns 3 meses antes, mais ou menos, até 4 meses antes da competição, ele começa uma dieta mais severa, onde a gente chama de déficit calórico, né? Ele começa a baixar a gordura corporal. E aí ele fica nesses 3 a 4 meses nessa dieta um pouco mais severa e apertada. Só que tem uma dieta muito específica, que é em torno de uns 7 dias antes da competição, a 10 dias, que a gente chama de desidratação. Ou seja, para a gente ver esses cortes profundos, essa definição muscular muito aparente, ele precisa desidratar o corpo. E aí tem alguns riscos, né? O principal risco é a questão até a parte renal, dos rins. Por quê? Porque o atleta de alta performance, ele não visa a saúde, ele visa ser campeão. E isso em qualquer esporte, né, Natália? Então a gente precisa priorizar sempre a saúde desse atleta. Então é importante a gente desidratar o corpo, mas sempre ajustando a questão de saúde com exames laboratoriais. E no atleta, nessa semana que antecede, ele tem que fazer uma dieta bem radical, ou seja, ele tem que jogar uma hiperidratação. A gente faz um protocolo de 12 litros de água por dia, e aí próxima competição, próxima a subir no palco, ele baixa para 1 litro, 500 ml. Isso é a parte da água, fora toda a parte da dieta que tem que ser ajustada. Por isso, Natália, sempre o atleta ser bem orientado como profissional. Isso faz toda a diferença para a saúde do atleta. Nossa, até choca a gente, né, que não entende desse mundo, assim, de fisiculturismo, porque, como tu disse, são 12 litros que depois mudam aí para 1,5, né? Foi isso que tu falou? Antes das provas, né? Então, é por isso que acaba acontecendo. Isso, a gente faz um protocolo que é um... Perdão, pode continuar. É justamente isso, a gente faz os primeiros dias, né? 12 litros, 10 litros, e vem baixando 6, 5, 4, até chegar a 1 litro. Ou às vezes, Natália, ele não toma água. Nossa. E essa hiperidratação faz com que ela tire aquela retenção de líquido. E realmente, para a pessoa que não tem o costume dessa prática, choca. Como assim 12 litros de água por dia? Não faz mal. Só que a gente tem que entender que o atleta é alta performance, né? Ah, claro. Não, então é algo gradual, assim. E Everton, por que é tão comum haver a desidratação nessas competições e quais são os riscos que ela pode causar para o corpo desses atletas também? Legal. O que o pessoal quer que o atleta apresente no palco, né? Ele é um físico mais definido, lógico, né, Natália? Cada categoria do fisiculturismo tem a sua particularidade, né? O Ramon tem uma particularidade, as wellness, né, que está aparecendo aí, os vídeos da wellness, tem outra particularidade. Mas, vem de regra, Natália, eles têm que estar muito bem definido o físico, tem que estar muito bem aparente a musculatura, e principalmente os homens, né? Então, ele tem que tirar aquele excesso de água que a gente fala que tem entre a pele e o músculo. A gente chama uma palavra técnica, né? A água que tem subcutânea, ou seja, existe um percentual de água entre a pele e o músculo, e quando a gente elimina aquela água, a gente tem esse aspecto que a gente vê nas fotos, que é aquele músculo fibrado, né? Aquele músculo todo, a gente chama estriado, fica todo marcadinho, parece aqueles cadáver, né? Que estão todo dessecado, porque toda a musculatura, toda a anatomia do corpo. E para isso tem que tirar aquela água. Por isso que se faz uma dieta de desidratação uma semana antes, para realmente marcar aquela definição, aquela musculatura e, consequentemente, o atleta se sobressair perante os outros. Mas, de novo, cada categoria tem um grau de definição. Então, isso é importante também, o treinador, no caso aqui o Ramon, né, teve a questão do suor dele no palco, isso é uma estratégia talvez que não deu tão certa como eles poderiam, porque não respondeu tão bem, e ele começou a suar e teve uma perda, querendo ou não, de pontuação nesse fato. Mas a estratégia é muito bem ajustada. E às vezes, Natália,
Se tu errar 1 grama de sal, muda tudo. Nossa. Porque nesse ponto é o detalhe que faz a diferença. Se eu te falar que 300 ml de água mudam o físico, tu não acredita. Porque ele está num ponto tão preciso que aquele detalhe ali faz a diferença. Nossa, impressionante isso, Everton. E olha, falando sobre a questão do controle de dieta e da coloração corporal. No caso do Ramon Dino, quais fatores podem ter influenciado para que esses efeitos colaterais, vamos dizer assim, acontecessem durante a competição? Então, numa competição de alto nível, que é o Mister Olímpia, basicamente o Mister Olímpia é como se fosse a Copa do Mundo, né, do futebol. Então, num nível tão acentuado do atleta, cometer um erro assim, talvez tão básico, porque se tu for numa competição mais nacional, tu vê vários atletas passando por isso, de sudorese, de aquela tinta escorrendo, mas a gente não é o que se espera de um atleta de ponta, como é o Dino, e como o treinador do Dino também, né? É renomado no mundo todo o treinador dele. Então, não se espera de um atleta tão bom ter isso. É que nem uma Copa do Mundo, o campeão lá, o melhor do mundo, ele vai lá e pisa na bola. Então, um erro tão básico que a gente não imagina que um atleta erre. Mas é ser humano, né? E está pronto a erro. E o principal disso tudo é que essa desidratação para o atleta, Natália, a longo prazo, tem os riscos para a saúde. Como eu falei no início da nossa conversa aqui, todo atleta de alto nível, ele visa ser campeão. E no fisiculturismo, tem 2 grandes problemas que acontecem na saúde do atleta. O primeiro deles é a questão do coração. A gente tem uma síndrome do coração de atleta que ele cresce demais, ele hipertrofia, e aí pode dar desde parada cardíaca, infarto, e já acontece muitas vezes no atleta desse nível, só que muitas vezes não está muito bem orientado por um médico, por um profissional que pode ajustar isso. E o segundo fator é problemas renais, que é o rim, ele não dá conta dessa sobrecarga de tanta desidratação, que ele também tem uma falência renal. Assim como, Natália, os atletas de luta também tem esse problema renal, porque eles também tem que baixar peso acentuado para a luta. O fisiculturista também tem esse problema que tem que desidratar o corpo. Então, 2 fatores muito graves para o atleta de fisiculturismo é coração e problemas renais. Mas, de novo, Natália, esses profissionais de ponta que a gente está vendo aqui no Mister Olímpia, eles têm uma gama de profissionais que envolvem eles para poder minimizar os riscos para a saúde. Não é à toa que o Arnold Schwarzenegger, que é um dos grandes nomes mais conhecidos do fisiculturismo, está vivo até hoje, treina até hoje, né? Tem quase 90 anos. Então, a gente tem que ter um controle junto com profissionais que auxiliam esse atleta de ponta também ter saúde, né? Mas, de novo, Natália, eu gosto de frisar que é muito importante. Esse atleta não faz isso por saúde, ele faz isso pelo esporte, pelo amor ao esporte. Então, sempre é importante saber que não façam isso, porque esse atleta está preparado para isso, né? Claro. Até é importante a gente falar sobre esse assunto para o pessoal de casa entender sobre essa questão da desidratação, né? Já ouvi algumas pessoas falando aí, vou desidratar antes de uma festa, alguma coisa assim, para ficar mais definido no pump ali depois do treino, mas não é bem assim, né, Everton? A pessoa tem que seguir um protocolo rígido ali, como esses atletas, ter o acompanhamento, e nós, meros humanos normais, não podemos fazer isso, né? Isso é uma coisa muito importante, Natália. Por quê? Porque a gente vê o Ramon Dino sendo inspiração para muitos jovens, e os jovens esses que não têm o estilo de vida que o Ramon tem, de dormir cedo, não beber álcool, não se entupir de doces, não usar drogas, né? Drogas, enfim, cigarro e tudo mais. E essa garotada, Natália, muitas vezes se inspira nele, quer fazer o que ele faz, mas não tem o estilo de vida que ele tem. Então, esse é um problema. E a pessoa quer utilizar o que ele utiliza, só que não tem um médico por trás. Vou dar um exemplo bem comum que acontece aqui no meu consultório, na minha clínica, né? Hoje eu tenho uma clínica, né, de nutrição e medicina integrativa, onde eu atendo pessoas para isso, para ter um físico melhor, para ter uma estética melhor, mas com acompanhamento do meu médico, do meu acompanhamento, para ele poder ter um resultado melhor. E eu vejo as pessoas não dando bola para a questão de exames laboratoriais. Então, tem que avaliar os exames, ver como é que estão os níveis hormonais, e em cima dessa bioquímica da pessoa, a gente faz ajustes. E não porque o Dino faz, tu vai replicar o que ele faz. Não porque o atleta de ponta faz, tu vai fazer igual ele faz. Ou pior, Natália, um amigo da academia tomou tal coisa, eu vou fazer igual. Então, esse problema de que todo mundo é igual, pode acontecer um fator prejudicial para a saúde. Então, quando a pessoa entende isso, que precisa ter um profissional para ajustar, e que tem toda uma bioquímica por trás disso, ele começa a saber e ter mais consciência. Então quer dizer que cada pessoa responde de uma forma. Sim.
E aí a gente começa a trazer consciência para as pessoas e não fazer elas ser replicadoras, né? Eu vou replicar o que ela de ponta face. Exatamente. E Everton, falando sobre isso, já aproveitando esse gancho, qual que é o limite entre o cuidado com o corpo e os extremos que podem trazer esses problemas para a saúde? Existem 2 fatores que eu quero comentar aqui que é importantíssimo, tá, Natália? Um deles é a parte de mentalidade, que a gente chama de comportamento na parte clínica, tá? Então, vamos lá. Existe um fator chamado dismorfia muscular. A dismorfia muscular é quando a pessoa se olha no espelho e ela se acha sempre pequena, não está de acordo, não está favorável com o tamanho que ela gostaria de ser. Às vezes, muito em questão de comparação com atletas, né? Inclusive, eu fui uma criança obesa e depois eu fiquei muito magro. E aí eu tinha dismorfia muscular. Eu treinava e achava sempre pequeno. E, Natália, quando eu competi no fisiculturismo, que eu também fui campeão de fisiculturismo, eu tinha 120 quilos e me achava pequeno. Olha que loucura isso. Então, a dismorfia muscular acontece muito nessas pessoas que querem buscar um físico mais musculoso, mas não se vê naquilo no espelho. E outro fator é a questão de tu ter distorção da autoimagem. A pessoa já está magra e ela acha que não está magra o suficiente. E aí ela cria a questão de anorexia. Então, um dos fatores é a questão de comportamento. Tu te olha no espelho e não te reconhece. E o segundo fator é tu não avaliar os teus marcadores de exame. Vê, por exemplo, assim, Natália, um marcador bem simples, tá? Testosterona. Existe um mínimo e existe um máximo. Se tu faz um exame de sangue e percebe que no exame de sangue deu o teu resultado abaixo do mínimo, por que não repor aquela testosterona que está em falta? E quando tu repõe algum hormônio que está em falta, a probabilidade tu potencializa em todos os aspectos. Desde melhora de sono, disposição, força, estética também. E tem outro fator que, de repente, a tua testosterona tá ok, tá boa, mas tu quer potencializar ela. Tu vai melhorar vários fatores também. Mas, de novo, dentro de um parâmetro que seja adequado para não prejudicar a saúde da pessoa. Então, a gente consegue trabalhar aqui no espaço também Botega as 2 linhas, qualidade de vida e também estética. Esse é o grande diferencial. Com certeza. E a gente vê que hoje em dia as pessoas estão buscando mais pelas academias, crossfit, outros tipos de esporte, como a corrida também, que a gente vê, né, que tem grupos se formando, ou até amigos, enfim, se juntam para correr ali e praticar o esporte. E como evitar que essa busca pela perfeição, vamos dizer assim, leve a um desgaste perigoso para a saúde? Porque é muito positivo que as pessoas procurem a prática de esporte, mas também precisa ver esse limite se a pessoa não é um atleta realmente de alta performance, né? Sim. Uma das coisas que acontece muito é quando tu quer te comparar e replicar aquele atleta de ponta. E outra coisa que pode ser feita, né, que hoje em dia já está cada vez mais comum isso, é fazer uma avaliação física com o treinador físico e fazer uma periodização. Digamos que seja corrida aqui, como citou corrida, Natália. Vamos falar da corrida. Se tu não tiver uma periodização de corrida, onde você vai fazer um treino de musculação para fortalecer a tua articulação, você vai ter um treino variado, onde tu vai fazer exercício, corrida de longa duração, corrida de tiro, tu vai te lesionar lá na frente. Por quê? Porque não periodizou o teu treino de corrida. Tu apenas botar o tênis hoje e sempre vai correr 10 km sem nenhum ajuste na tua articulação ou na parte muscular, bem provável que pode desenvolver alguma fascite plantar, alguma tendinite no joelho, enfim. É importante sempre ter uma periodização dos teus treinos, que não é à toa que a gente tem educador físico para fazer isso, um treinador físico para ajustar os teus treinos. E não se fala também questão de treino sem dieta. A alimentação vai ser a base e substrato para ti conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, parece até um pouco clichê, né? Tem que treinar bem e se alimentar bem. Sim, tem que ter um treino periodizado, tem que ter uma alimentação certa, e o principal para fechar esses 2 é ter um sono de qualidade. Então, eu acho muito importante fazer exercício físico, eu acho que exercício físico é vida, ele é um santo remédio, eu acho que sem ele as pessoas não vivem tanto tempo, mas sempre com uma orientação onde você vai seguir aquele protocolo, aquela periodização. E às vezes é isso que falta para as pessoas. Elas têm a boa vontade, mas não tem como a estratégia para aquilo ali. Então, quando tem uma estratégia planejada, você vai evitar lesão, você vai ter resultado mais rápido com isso e, consequentemente, evitar um problema futuro de lesão, ou um problema cardiovascular, ou renal também, né? Porque as pessoas hoje se entopem de suplemento sem saber se elas precisam do suplemento. E mais esse fator também importante, né? Suplementação tu compra sem receita, mas não é só tomar sem saber como usar. Esse é um problema também.
Exatamente, até porque se a pessoa não tem essa orientação dos especialistas, nutricionistas, enfim, outros especialistas da área, ela acaba desistindo da prática e desistindo da saúde dela, consequentemente, para quem não é esse tipo de atleta que a gente conversou agora, né? O suplemento, né, querendo ou não, ele é muito interessante. Ele tem vários artigos mostrando, alguns deles, a importância que é até na longevidade da pessoa, só que tem que saber a dose para a pessoa. E não apenas seguir uma receita de bolo, né, Natália? É que nem eu falo para ti uma receita de bolo sem ver teu peso, tua massa muscular, a tua altura, teu exercício físico. Então fica muito padronizado. Então a suplementação ele pode potencializar muito as pessoas, só tem que saber como usar, tem que saber o que usar e tem que saber também, Natália, uma coisa importante, qual a marca usar. Porque muitas marcas, elas não passaram nos testes. Então até isso a gente tem que cuidar. Porque senão tu vai usar achando que tu tá tomando creatina, por exemplo, e tá tomando farinha. Então, por isso, o profissional vai sempre ajustar, adequar e te indicar aquela melhor marca mais conhecida, que tem uma confiança maior. Perfeito. E quais orientações, por fim, e práticas também mais seguras que tu sugere para atletas que querem competir sem comprometer a saúde e também para quem está começando, entrando nesse mundo aí, fitness, vamos dizer assim? Top. Falando bem pontual agora do esporte mesmo, o fisiculturismo, e linkado ao fitness, né? Porque o fisiculturismo ele é como se fosse a Fórmula 1 do fitness. Então, o que seria o principal de tudo para a gente começar a ter uma qualidade aí, ter uma orientação boa? Primeiro fator é você saber o que você quer, onde você quer chegar. Por que onde você quer chegar? Tu quer ser um atleta que nem o Ramon? Tu quer competir no fisiculturismo ou apenas quer ter um físico legal que tu aumente tua autoestima? Quer ter um físico legal para ir para a praia? Qual é o problema de ter um físico legal para ir para a praia? Sentir que a autoestima elevada? A primeira coisa tem que traçar qual é a tua estratégia. Por quê? Se tu quer ser um competidor de fisiculturismo, Natália, a estratégia é para atleta. Se tu quer apenas ter um físico bacana para tu chegar no verão, um físico mais fitness, a estratégia é diferente, porque não tem competição envolvida. O atleta, quando quer competir, tem que se tratar de uma forma diferente de uma pessoa que quer apenas ir para a praia com um físico legal. Então, quais são as orientações que eu falo para as pessoas que querem apenas ir para a praia com físico legal? Primeiro de tudo, tá, Natália? É ajustar o sono, porque no sono tá onde o teu sistema imunológico mais te potencializa. E se teu sistema imunológico está comprometido, você já não vai ter o resultado que você quer, tanto de massa muscular quanto de perda de gordura. Primeiro fator, ajusta o sono. Mas, Everton, como é que eu ajusto o sono? Dormindo de 7 a 9 horas por noite. Essa é a dica 1. Segundo fator, você ter um treino periodizado, um treino planejado específico para você. Por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de aumentar o peito, tem um treino específico que vai melhorar o peito. As mulheres têm dificuldade de aumentar o glúteo, então tem um treino específico que melhora o glúteo. Então precisa ter um treino personalizado. E terceiro, mas menos importante, é você saber nutrir esse teu corpo, saber nutrir com os macronutrientes, que é proteína, carboidrato e lipídio, saber o quanto disso você ingere todo dia. E assim você consegue ter a tríade, né? Os 3 pilares fundamentais para você conseguir ter esse resultado. Mas, de novo, precisa ter um profissional, precisa ter alguém que vai adequar isso para você potencializar e não correr riscos. Porque imagina, Natália, para a pessoa consultar comigo, eu faço avaliação física nela, eu vejo os exames laboratoriais, muitas vezes, Natália, eu faço um teste de DNA com essa pessoa, ela passa um produto que tira saliva, manda para fora do país e volta todo o DNA dessa pessoa para eu adaptar toda a dieta em cima do DNA dela. Então, olha quantas informações eu tenho que ter para deixar uma coisa mais precisa, uma dieta mais precisa, um treino interessante para aquela pessoa ter mais resultado. Então, via de regra é isso. Sono de qualidade, treino periodizado e alimentação adequada para a pessoa de forma individualizada. Perfeito, tá aí a importância de ter um acompanhamento especializado com quem entende do assunto, né? Porque no fim das contas é um cuidado de dentro para fora que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Everton, muito obrigada pela participação, pelas dicas e orientações para a gente aqui. Seja sempre muito bem-vindo.